Olá pessoal do Doutor Concursos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo o nosso vídeo. Essa pequena videoaula, essa pequena preparação é apenas algumas dicas para você que vai prestar o concurso agora do Tribunal de Contas do Estado. São apenas algumas dicas, como já disse, e aquela preparação já deve ter sido feita e apenas um breve lembrete para a prova que vai ser agora realizada. Quero dizer que foi uma satisfação muito grande tê-los conosco, no Doutor Concursos, e dizer que nossas portas, vocês são muito bem-vindos no nosso curso, ok? Bom, então vamos lá, né? Nós estamos aí viajando para a prova do Tribunal de Contas e lembrá-los da parte do direito constitucional. A gente vai ter ali os artigos relacionados ao município, né? Então, lembrar do artigo 29, que vai citar sobre a lei orgânica, vai dizer que a lei orgânica ela é votada em 2 turnos, com intervalo de 10 dias e 2/3 dos membros da Câmara. Então, lembrar dos 3 Ds, né? Lei orgânica, 2 turnos, 10, 2/3. Outro lembrete importante é o inciso 7 do artigo 29, que fala que o total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. Então, lembrar disso também. O artigo 29A, ele vai falar da despesa do Poder Legislativo Municipal. Então, ele é mais abrangente, né? Se nós observarmos aqui, porque é todo o Poder Legislativo Municipal e não apenas a remuneração dos vereadores. Ele vai dizer que o total da despesa, né, incluídos aí os subsídios dos vereadores, lembrando que o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, eles recebem por subsídios, né, parcela única, e excluídos os gastos com inativos, que não pode ultrapassar os seguintes percentuais relatórios ao somatório da receita tributária e das transferências constitucionais previstas, né, no artigo 153, 158 e 159. Isso é relativo ao número de habitantes, né? Então, observar ali que é de 7, 6, 5%, 4,5%, dependendo do tamanho do nosso município. Então, quanto é que é o total da despesa que não pode, então, ultrapassar esse percentual aqui do artigo 29A. Outro lembrete que cai bastante em provas aí é que a Câmara Municipal não gastará mais de 70% da sua receita com a folha de pagamento, incluído o gasto com subsídio dos seus vereadores. Inclusive, lembrar também que constitui crime de responsabilidade do prefeito se ele efetua o repasse que supere os limites, se ele não repassar, né, não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês, ou se ele envia menor. Então, ele não pode nem ser mais, nem ser menos e nem perder a data. Ele tem que fazer exatamente nos termos pré-estabelecidos. Senão, pode-se constitui crime de responsabilidade do prefeito. E o presidente da Câmara Municipal vai ser crime de responsabilidade se ele não cumprir o parágrafo 1º, ou seja, se ele ultrapassar, né, esse percentual máximo que a Constituição aqui preleciona de gasto com folha de pagamento. Então, é uma observação também importante. Outra observação que eu gosto de lembrar também é a questão do artigo 30, que é a competência municipal. Então, lembrar que a competência legislativa do município, a adjetiva, é legislar sobre assuntos de interesse local e que vira e mexe a gente vai ter conflito de competência aqui e também fazer a suplementação daquilo que couber da legislação federal e da legislação estadual naquilo que couber. Lembrar da súmula vinculante número 38 do STF, que diz que o horário de funcionamento do estabelecimento comercial
é de competência municipal, né? E lembrar também que o funcionamento das agências bancárias, por estarem vinculadas ao Sistema Financeiro Nacional, extrapola o interesse local, portanto, não é de competência do município. Algumas observações. Então, olha só, né? A fixação do horário das agências bancárias, por lei municipal, ela é inconstitucional, relacionado, então, ao Sistema Financeiro Nacional, ok? Um exercício: se a Constituição de determinado Estado-membro reconhecer aos estudantes o direito de pagar a metade da tarifa do transporte coletivo, não haverá invasão de competência. Olha a peculiaridade da questão. Não pode ser uma legislação do Estado, tem que ser uma lei municipal, porque a competência para administrativa, legislativa, com relação ao transporte coletivo, por ser de interesse local, é municipal. Então, aqui está errado, né? Houve, sim, invasão de competência do município. Outra questãozinha aqui para a gente dar uma observada: a competência legislativa residual cabe aos estados e aos municípios em igualdade de condições. A questão também está errada, porque a competência residual estabelecida pela Constituição Federal foi atribuída aos estados. Bom, a gente tem o artigo 31, que vai tratar sobre o Tribunal de Contas, né? Observação que a fiscalização, ela é exercida pelo próprio poder, pelo poder legislativo, pelos seus próprios poderes, como controle interno, e ela também é exercida pelo controle externo, por meio do poder legislativo e com o auxílio do Tribunal de Contas. Então, o controle externo é feito pelo Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas dos estados ou do município, se tiver Tribunal de Contas municipal. Mas lembrando que é vedada, depois da Constituição Federal de 88, a criação de tribunais de contas e conselho de contas municipais, né? Então, o parágrafo 4º aqui do artigo 31 faz esse lembrete para a gente, ok? Nós temos o Tribunal de Contas Municipal de São Paulo, o Tribunal de Contas do Rio, mas nós não podemos criar mais tribunais de contas. Bom, o artigo 70 a 75 da Constituição, eles também é um artigo importante que vai tratar sobre a fiscalização do TCU, né? Vai tratar sobre a competência do Tribunal de Contas da União. E o caput do artigo vai dizer que é a fiscalização contábil, financeira, de orçamento, operacional e patrimonial, que é, né, fiscalizada pelo Tribunal de Contas, claro que é exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, mediante o sistema de controle interno de cada poder e com o auxílio do Tribunal de Contas. Então, o artigo 71 vai dizer que o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido pelo Tribunal de Contas. E ele vai tratar sobre a competência do Tribunal de Contas. Então, observar que ele só aprecia as contas anuais do presidente da República. Agora, aqui ele julga as contas dos administradores e responsáveis. Então, essas peculiaridades aqui dos dispositivos, né? Então, dá uma lidinha no artigo 71, também é uma boa pedida aqui na véspera da prova. Outra observação, né, a escolha dos ministros do Tribunal de Contas, 1/3 pelo presidente da República e 2/3 pelo Congresso Nacional. O Tribunal de Contas da União, ele tem 9 conselheiros. O Tribunal de Contas do Estado, ele tem 7. Então, fazer também essas observações, né? O Tribunal de Contas tem 9 ministros, melhor dizendo, e o Tribunal de Contas do Estado tem 7 conselheiros, aqui no parágrafo único do artigo 75. Bom, prosseguindo, o título 3 vai tratar da Constituição Federal sobre o artigo 37 a 43, e ele vai dizer a respeito tanto da administração pública quanto dos servidores públicos. Então, o inciso 1 vai dizer que os cargos, empregos e funções públicas, elas são acessíveis tanto aos brasileiros como aos estrangeiros na forma da lei. Lembrar, então, que é brasileiro e estrangeiros na forma da lei.
Outra observação, as funções de confiança e cargo comissionado, elas caem bastante. Então, elas só servem para direção, para chefia, para assessoramento, e sendo que a função de confiança é para servidor efetivo, servidor de carreira, cargo efetivo, e cargos em comissão, eles são, pela sua natureza, de livre nomeação e exoneração. Mas a lei deve trazer, seja essa lei municipal, federal ou estadual, ela deve trazer um percentual mínimo de servidor de carreira. Esse é o ideal, né? É o melhor dos mundos, né? Mas a natureza jurídica mesmo é que o cargo comissionado ele seja de livre nomeação e exoneração, inclusive que ele seja remunerado, né? Ele esteja sujeito ao regime geral de previdência social, ao RGPS, enquanto que o servidor de carreira titular efetivo, ele vai ser estatutário, ele vai ter o regime jurídico único. Com relação à educação, eu destaco o artigo 212 da Constituição, que diz que a União vai aplicar nunca menos do que 18 e os estados e Distrito Federal e municípios 25% da receita resultante de impostos compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, lembrar aqui desses percentuais, tá bom? 18 com relação à União e 25% com relação aos estados. Com relação aos servidores públicos, ao artigo 39, ele vai citar a respeito de remuneração, vai citar a respeito de aposentadoria. Então, lembrar, né, que os planos de carreira dos servidores públicos, eles seguem o regime jurídico único, eles seguem uma legislação própria, e a gente vai ter súmulas vinculantes importantes relacionadas ao assunto, né? Então, a súmula 37, por exemplo, diz que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sobre o fundamento de isonomia. Então, olha só, né? Aqui uma decisão do Supremo Tribunal Federal com súmula vinculante que vincula o Poder Judiciário todo e a administração pública, direta e indireta, né? Então, lembrar aqui do poder da súmula vinculante e que, caso não seja seguida a súmula vinculante do Supremo, cabe reclamação ao Supremo Tribunal Federal. Outra súmula vinculante, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. E a súmula 679, que não é súmula vinculante, mas é uma súmula importante, a fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva. Então, está aqui o artigo 39. Um parágrafo que cai, né, é o parágrafo 4º, que fala que é proibida a adoção de critérios, de requisitos diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata esse artigo, que é o regime próprio, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os servidores que tenham deficiência, os servidores que exerçam atividade de risco, vale dizer perigosas e insalubres, e aqueles que estejam em condições prejudiciais, especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. O parágrafo 9º vai falar sobre o tempo de contribuição, que ele é contado para efeito de aposentadoria, e o tempo de serviço ele é contado para efeito de disponibilidade. O parágrafo 10 vai dizer que a lei não pode estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. E o parágrafo 13 vai dizer que o servidor, aquele que ocupa cargo comissionado, então ao cargo comissionado de livre nomeação e exoneração, a ele vai ser aplicado o regime de previdência social.
Então, lembrar que o regime de previdência social, para quem for comissionado de livre nomeação e exoneração, e também aquele que estiver exercendo emprego público. Às vezes o empregado público, às vezes não, né? O empregado público, ele presta concurso público, é o que trabalha na Caixa Econômica Federal, é o que trabalha no Banco do Brasil, muitas vezes também em algumas faculdades, né? E ele exerce o emprego público, mas ele prestou concurso público. Então, lembrando que ele também, empregado público, também se aplica ao regime geral de previdência. E o comissionado de lei de livre nomeação e exoneração também se aplica ao regime geral de previdência. Bom, lembrar que a gente tem os writs constitucionais, e dos writs constitucionais, aquele que chama bastante atenção nossa é o mandado de segurança coletivo. Então, lembrar que o mandado de segurança coletivo, seja ele individual ou coletivo, é direito líquido e certo, cujos fatos, então, eles já estão documentalmente apresentados, né? Não há obscuridades com relação aos fatos, e a distinção entre o coletivo e o individual é que o coletivo, ele tem um rol de legitimados, então é a organização sindical, é a entidade de classe há pelo menos um ano, como partidos políticos, e assim como partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Então são 4: organização sindical, entidade de classe, ou associação legalmente constituída há pelo menos um ano, e também partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Outro writ constitucional também importante é o mandado de injunção, que vai falar sobre a falta da norma regulamentadora que torna inviável o exercício de direitos e liberdades referentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Bom, lembrar também a respeito do controle de constitucionalidade, lembrar que em razão da supremacia da Constituição Federal, a gente precisa ter um controle de constitucionalidade. A gente vai ter alguns vícios na norma infraconstitucional, ela pode ser vícios de ordem formal e ela também pode ser vícios de ordem material. A de ordem formal, ela pode ser orgânica, vício de competência, por exemplo, quando eu emito uma norma e não sou o órgão legitimado, não sou o órgão competente para produzir aquela norma, então há uma inconstitucionalidade orgânica, formal. Pode ser em relação ao procedimento, de repente não era o procedimento adequado para a formação, para o processo de formação daquela norma, ou circunstancial, que tem algumas circunstâncias que obstaculizam, que impedem aquela produção de norma. A gente vai ter a inconstitucionalidade material quando o conteúdo do ato estiver comprometido. Então, exemplo, uma lei que viole cláusulas pétreas, constitucionalmente asseguradas, inclusive, que não podem ser objeto nem de emenda constitucional. Lembrando, portanto, que o controle de constitucionalidade ele também pode ser com base nas emendas constitucionais, ele também pode ser com relação aos próprios decretos legislativos que reconheceram tratados internacionais, né? Então, é necessário fazer o controle de constitucionalidade de toda a pirâmide normativa. A inconstitucionalidade ela pode se dar por ação, então é razão de uma conduta positiva, um ato comissivo, mas também pode acontecer por uma omissão. O legislador deveria escrever e ele não escreveu, ele não produziu a norma, e essa omissão ela acaba gerando uma inconstitucionalidade, porque ela acaba gerando uma anomalia no sistema jurídico. Esse sistema jurídico que deveria ser efetivo, ele não o é por força da ausência desta norma que deveria vir para regulamentar algum dispositivo constitucional ou mesmo algum dispositivo legal. O momento de deflagração da inconstitucionalidade, a gente vai lembrar que no repressivo a gente tem o poder judiciário, mas também tem doutrinas que colocam o poder legislativo, quando é possível, por exemplo, que o poder legislativo suspenda atos, feitos regulamentares abusivos do executivo, por exemplo, né? E no preventivo a gente vai ter o poder legislativo
com as comissões de Constituição e Justiça, e a gente também vai ter o Poder Executivo com o seu veto jurídico, e lembrar que o parlamentar também pode impetrar um mandado de segurança em face a um projeto de norma, para ser mais abrangente, que viole cláusulas pétreas ou os procedimentos formais estabelecidos pela Constituição Federal. As possibilidades e vias do controle de constitucionalidade, o controle concreto, o difuso, incidental, de via de exceção, que foi, nós nos respaldamos no controle feito pelos Estados Unidos, num julgado no início do século XIX, e a competência, qualquer órgão do Poder Judicial, pode ser singular, juiz, ou pode ser o coletivo tribunal. Mas lembrar aqui que a gente tem uma súmula vinculante importante relacionado com isso, que eu preciso, seja um tribunal de segunda instância, seja os tribunais superiores, que eu preciso do voto da maioria absoluta dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial para declarar a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo. É a famosa cláusula de reserva de plenário. Então, lembrar aqui do artigo 97. Lembrar também que esse órgão especial, ele é formado, é possível que ele seja formado quando tem um tribunal muito grande e que tenha um número superior a 25 julgadores. Lembrar que a súmula vinculante 10 diz que viola a cláusula de reserva de plenário a decisão do órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Então, lembrar também da súmula 10, da súmula vinculante 10. O controle concentrado, ele foi absorvido na nossa Constituição de 1946 e ele surge na Constituição da Áustria por influência, por proposta do Hans Kelsen, né? Quando houve a criação de um tribunal constitucional para exercer esse controle abstrato. Então, o controle concreto, ele também é chamado, o controle concentrado, ele também é chamado de controle abstrato, de controle principal de constitucionalidade, em que a gente tem um tribunal principal, um tribunal constitucional, que no nosso caso, essa função é exercida pelo Supremo Tribunal Federal, em que ele vai analisar o controle abstrato e da constitucionalidade das leis. A gente vai ter um rol de legitimados, lembrar que a produção no controle concreto é interpartes e o resultado das decisões no controle concentrado será erga omnes, será para todos. O nosso rol de legitimados está previsto no artigo 103 da CF e é o presidente da República, é a mesa do Senado, a mesa da Câmara, a mesa da Assembleia Legislativa, o governador de estado ou do distrito, o PGR, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, lembrar que o nosso rol de legitimados das súmulas vinculantes, ele é maior do que o nosso rol de legitimados aqui do controle concentrado de constitucionalidade. Lembrar que o nosso controle de concentrado de constitucionalidade pode ter a ADI genérica, a ação direta de inconstitucionalidade por ação, a gente pode ter a ADI por omissão, a gente tem a ADCOM, que é a ação declaratória de constitucionalidade, a gente tem a ADPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, e a gente tem também a ADIM, ou ADI interventiva, que é especificamente para a intervenção, né, da União, no caso, nos Estados Federados, ou mesmo no controle estadual, dos estados ao município. Então, tanto a intervenção federal quanto a intervenção estadual. Lembrar aqui na intervenção federal, quem propõe é o Procurador-Geral da República e na intervenção estadual é o Procurador-Geral de Justiça. Lembrar também que as hipóteses é quando há violação, né, na intervenção federal
dos princípios sensíveis, né? Ou da inexecução de uma lei ou de uma ordem. Então, que o Procurador-Geral da República pode entrar aí e representar pela ADI interventiva, pela ADI interventiva. Outra observação com relação ao rol de legitimados, que nós temos aqueles que têm pertinência temática, ou seja, aqueles em que é necessário que eles demonstrem a pertinência para entrar com a ação de inconstitucionalidade, que é o caso do governador, que é o caso da Confederação Sindical, entidade de classe de âmbito nacional, que é o caso da Assembleia Legislativa e da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Bom, algumas observações que eu coloquei aqui na lei da ADI, mas que elas também servem para a ADC, que elas também servem para a ação por omissão, é que não se admite desistência nesse controle e que também não se admite a intervenção de terceiros. Agora, lembrar que é possível o amicus curiae, que é a figura de órgão, entidade ou pessoa que possa auxiliar, se manifestar pela questão da matéria, se mostrar em razão da relevância e a representatividade da matéria. Outra observação são com relação às súmulas vinculantes. Então, lembrar que a súmula vinculante, ela vincula toda a administração pública direta e indireta, e lembrar também que com relação aos órgãos do poder judiciário, mas não o poder legislativo, que é sempre pegadinha de prova. A lei da súmula vinculante fala que tanto a edição, a revisão e o cancelamento, ele pode se dar tanto de ofício pelo STF, como provocação pelo rol de legitimados. Então, aqui, só aproveitando o ensejo de legitimados, a gente tem a mais o Defensor Público Geral da União, a gente também tem aqui os tribunais superiores, Tribunal de Justiça dos Estados, do Distrito Federal, os tribunais regionais, ok? Então, a gente também tem os TRTs, os TREs, os tribunais militares, legitimados que não temos no controle concentrado. Outra observação também importante é o quórum, né, das súmulas vinculantes, que vai ser de 2/3 dos membros aqui, tanto na edição, na revisão, no cancelamento da súmula vinculante. Bom, continuando, a gente vai ter também as questões de competência. A gente vai ter a competência que seja ela substantiva, material dos entes da federação. No Brasil, nós temos 4 entes federados: União, Estados, municípios e Distrito Federal. E o artigo 21 vai tratar sobre a competência administrativa da União. Então, lembrar, né, observar aqui, os primeiros incisos se referem à representação da União com relação à República Federativa do Brasil. Então, todas aqui as atribuições da União, né? Então, a gente dá destaque àquelas atribuições que são mais cobradas em prova. No artigo 22, a gente vai ter a competência legislativa, a gente vai ter a competência para legislar. E essa competência é uma competência privativa, isso significa que ela pode ser delegável. O parágrafo único vai dizer que lei complementar pode sim autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Então, é possível a delegação, desde que seja feita por meio de lei complementar. Mas olha só a observação: desapropriação é matéria da União, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial, direito do trabalho, águas, energia, informática, telecomunicações, radiodifusão, requisições civis e militares, em caso de iminente perigo em tempo de guerra, serviço postal, sistema monetário, política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores, trânsito,
que tem aqui importante: transporte, nacionalidade, cidadania, naturalização, organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios e da Defensoria Pública dos territórios, sistema de poupança, captação, poupança popular, consórcio, sorteio, registros públicos, diretrizes e bases da educação nacional, normas gerais de licitação, atividades nucleares, populações indígenas, jazidas, minas, recursos minerais, ok? Então, uma lista aqui de competência da União, grande a lista até, né? Propaganda e comercial. Aqui a gente vai ter no artigo 23 a competência administrativa comum entre os entes da federação, que eles têm que gerir a coisa pública, né? E observar que o inciso 5 é novidade, ó. Proporcionar os meios de acesso à cultura, educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Então, aqui é competência comum da União, dos estados, do DF e dos municípios, né? Então, cuidar da saúde, proteger documentos, sítio arqueológico, zelar pela guarda da Constituição, proteção do meio ambiente, preservação da natureza, floresta, fauna, flora, ok? Então, as observações. Competência concorrente dos entes da federação, observa que o município não está aqui, é o artigo 24, que compete à União, aos estados, ao DF, legislar concorrentemente sobre, então, direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Então, lembrar que grana é competência concorrente, orçamento, junta comercial, esses são os itens que mais caem. Procedimentos em matéria processual, que é diferente de direito processual, né? Que está mais aqui para cima. Então, separar aqui os procedimentos do direito processual. Proteção e integração das pessoas com deficiência. Tem aqui os parágrafos que são importantes, que vai dizer que na competência concorrente, a União deve se limitar a estabelecer normas gerais. Então, a competência é para estabelecer normas gerais. Mas que se a União não fizer isso, não exclui a competência dos estados, a competência suplementar dos estados. Então, os estados podem ter a competência plena, se a União não legislar as normas de caráter geral, mas se vier uma lei federal superveniente sobre normas gerais, suspende a eficácia da lei estadual naquilo que for contrário. Então, a observação de que o Estado ele tem competência suplementar, supletiva, porque ele pode exercer a competência plena, e ele também tem competência suplementar, complementar, quando a União já legislou as normas de caráter geral. Com relação à intervenção, né, a intervenção ela pode acontecer a intervenção federal e a intervenção estadual, e a intervenção federal ela está na hipótese do artigo 34, então tem que manter a integridade da nação, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. Às vezes a gente pode ter aqui uma guerra interna, né, de uma unidade em outra da federação, então é possível ter uma intervenção aí. Se tiver um grave comprometimento da ordem pública ou mesmo para garantir o livre exercício dos poderes da unidade da federação. Aqui um item bem relevante para a prova do Tribunal de Contas é a reorganização das finanças da unidade da federação, que suspende o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. Então, aqui observar que existe uma exceção, né? Então, se não pagou, né, por mais de 2 anos e não tiver força maior, não tiver um motivo de força maior, é possível, né, é o caso de intervenção da unidade da federação, da intervenção federal. Deixar de entregar aos municípios, né? Então,
Então, se os estados deixam de entregar aos municípios as receitas tributárias na Constituição, também é caso de intervenção federal. Outro caso, o Estado, membro, ele tem que prover a execução de lei federal. Se ele não fizer isso, é caso, inclusive, de ADI interventiva, né? Então, ele tem que prover a execução de lei federal, ele tem que prover a ordem ou decisão do juiz também. E aí, o inciso 7, assegurar a observância dos princípios constitucionais sensíveis, vamos dizer, forma republicana, sistema representativo, regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública direta e indireta e a aplicação do mínimo exigido da receita dos impostos estaduais, compreendida proveniente de transferência, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Então, observar aqui os princípios sensíveis. A intervenção estadual, ela pode acontecer no caso de não pagamento por 2 anos consecutivos, enquanto na intervenção federal fala por mais de 2 anos, aqui diz por 2 anos a dívida fundada, sem motivo de força maior. Então, lembrar que se for por força maior, a intervenção não pode ocorrer. Não forem prestadas as contas devidas na forma da lei, não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita para o ensino e para a saúde, ou o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, ordem ou decisão judicial. Então, lembrar que a ADI interventiva, ela vai ser nessas hipóteses aqui, do inciso 6 e do inciso 7, observar que a ADI estadual interventiva é na hipótese do inciso 4, aqui dos princípios indicados na Constituição Estadual, ou né, não prover, né, a execução de lei. Então, nesses 2 casos, aí é necessário que o procurador entre com a ADI interventiva. No caso do inciso 34.4, que é a hipótese do livre exercício dos poderes, é necessário que a solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou mesmo de requisição do Supremo Tribunal se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. Se houver a desobediência de ordem ou decisão judiciária, de requisição do STF, do STJ ou do Tribunal Superior Eleitoral, e de provimento pelo Supremo Tribunal de representação do PGR na hipótese do 34.7, que é a violação dos princípios sensíveis, e no caso de recusa à execução de lei federal. Lembrar que o decreto de intervenção ele tem que dar detalhes, especificar a amplitude, o prazo, as condições de execução, e que se couber, não é necessário que sempre seja nomeado um interventor. É necessário que, se tiver nomear a interventor, ele vai ter esse decreto, vai ser submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas. Mesmo que o Congresso não estiver funcionando, vai ter uma convocação extraordinária. Agora, se vier de uma ação direta de inconstitucionalidade interventiva, aí nestas hipóteses, né, a gente vai, ou nas requisições do STF, do STJ, dos tribunais superiores, aí não há necessidade da apreciação pelo Congresso Nacional, haja vista que é uma imposição prevista, autorizada pela própria Constituição Federal. Cessados os motivos da intervenção, todo mundo volta, né? As autoridades afastadas voltarão, salvo se houver um impedimento previsto na legislação. Bom, a questão orçamentária, a gente vai ter o artigo 165 e seguintes. Então, lembrar que as leis orçamentárias estabelecidas de iniciativa, né? O projeto de lei é de iniciativa do Poder Executivo, ela deve ser relacionadas ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Lembrar que o plano plurianual, ele estabelece as diretrizes, objetivos e metas, o DOM. Diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal, que a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela compreende as metas e prioridades da administração pública,
né? Então, o parágrafo 2º. Lembrar também, mas a leitura não está muito legível, que é vedada a edição de medida provisória para estabelecer leis orçamentárias. Então, segundo o artigo 62 aqui da Constituição Federal, exceto na hipótese do 167, parágrafo 3º, que é do crédito extraordinário, que é admitido para atender às despesas imprevisíveis e urgentes, como aquelas decorrentes de guerra, comoção interna, calamidade pública. Lembrar também que é vedada a edição de leis delegadas para plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento. E lembrar que a competência para legislar sobre orçamento é uma competência concorrente, artigo 24, inciso 2. Lembrar também que crime de responsabilidade, atos, né, que atentem contra a Constituição e dentre os outros atos estipulados no artigo 85, a gente vai ter relacionado à lei orçamentária. Pessoal, foi breve dicas, né, essas orientações. Eu espero que elas tenham auxiliado vocês de alguma forma, como um lembrete, claro, evidentemente, foi muito corrido. E assim, desejar uma excelente prova para vocês, a melhor prova da vida de vocês, tá? Vão com calma, vão com tranquilidade, façam o melhor que vocês puderem, porque nós estamos aqui na torcida e muito esperançosos pelo bom êxito na prova, ok? Então, uma boa viagem, uma excelente viagem e nós estamos cá aguardando um feedback de vocês. Um grande abraço e até mais. Até mais.